Shalom, igreja. Amém. Você está animado? Está na casa do Senhor? Amém. Que bênção que você está animado. Eu também estou. Deixa eu te convidar logo para abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Você está preparado para manusear a tua Bíblia hoje? Tá? Fala a verdade. Lucas capítulo 18, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? De novo a pergunta que Jesus faz. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Feche seus olhos. Jesus, nós estamos na Tua presença. Diante da Tua presença, diante do Teu poder, nós ficamos constrangidos. E o nosso pedido nessa noite é: fala conosco, Senhor. Fala conosco o que precisamos ouvir. Nós queremos sair daqui com uma certeza de que fomos, Pai, ministrados pela Tua palavra, de que o Senhor nos guiou, de que o Senhor nos exortou. Traga a aplicação que só o Senhor pode fazer. Assim nós consagramos, Pai, esse momento, essa ministração da palavra a Ti. E eu me coloco como instrumento, Pai. Então que a partir de agora não seja mais eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar através de mim. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A ministração dessa noite, ela tem como um tema o período crítico da fé. E é interessante quando nós falamos sobre fé, às vezes nós temos algumas frases que são comuns de nós usarmos. Às vezes isso já virou rotina de alguém perguntar alguma coisa e você falou: não, com fé vai dar certo. Ou de você apontar e falar para alguém: olha, é um homem de fé. E às vezes a gente vai usando essa palavra e nem sempre com o real sentido. E eu quero te perguntar: o que é fé? O que é fé para você? Se hoje eu tivesse que perguntar e você viesse aqui à frente falar, vou escolher alguém, estou brincando, para você definir o que é fé, a palavra do Senhor vai defini-la como o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então nós temos uma definição de fé de acordo com a palavra. De acordo com essa definição, agora a minha pergunta a você também é: você se considera uma pessoa de fé? Você se considera, você fala: olha, eu tenho fé, eu me considero uma pessoa de fé. Pastor, por que você está fazendo essa pergunta? Porque é a pergunta que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo a pergunta: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele está dizendo: olha, quando eu retornar, terá alguém que tem fé, que está agindo por fé, que está vivendo por fé. Será que terá? Ele vai falar isso após contar a parábola da viúva insistente. Uma mulher que ela vai até o juiz todo dia, pedindo para o juiz julgar a causa dela. E a cada dia que ela vai, esse juiz, é claro na palavra, Jesus fala que ele não temia a Deus. E mesmo assim, de acordo com aquela viúva, vai todo dia pede. Todo dia pede. Tem um momento que o juiz fala: rapaz, na nossa linguagem, vou despachar logo para parar de me atentar. E ele pega e ele julga a causa daquela mulher. E Jesus vai falar: olha, se esse juiz, que não teme a Deus, ele julgou a causa após uma insistência, imagina Deus. Essa parábola ela vem num contexto de orar incansavelmente, intensamente. E aqui Jesus, quando ele pergunta isso para nós,
Ele nos traz a uma realidade de nós olharmos para hoje, para o momento que vivemos. Será que você tem visto muitas pessoas de fé? Porque, através das pesquisas, o que é claro é que, após um momento de guerra ou de crise, as pessoas buscam mais a Deus. As pessoas ficam com medo e elas tendem a orar mais, a buscar mais. Durante a pandemia, irmão, tiveram dias que a gente não pôde abrir, mas tinha irmão pedindo oração, tinha gente querendo estar na igreja. Os primeiros dias pós-pandemia foram dias de igreja lotada, porque as pessoas viveram uma crise e elas começam a olhar para o Senhor. Mas o que acontece alguns meses depois, se você for olhar, tem irmãos que desde a pandemia não voltaram mais, ficaram em reclusão até hoje, porque facilmente se esquece. E infelizmente é o que nós temos vivido. Uma parte da geração que não se manteve firme na sua fé. Mas essa pergunta de Jesus, ela é importante, crucial para as nossas vidas hoje, porque ela demonstra um tamanho de fé. Diferente do pecado, a gente fala que não existe pecadinho nem pecadão, não é? Você pecou, é pecado. Quando a gente fala sobre fé, a gente vai ver a Bíblia tratando sobre diferentes proporções de fé. E eu queria que você acompanhasse comigo essas proporções. Queria que nesse primeiro momento você abrisse sua Bíblia em Hebreus 11:6. Prepara ela aí que você vai folhear comigo. Hebreus 11:6. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a primeira parte, quando a gente fala de fé, é olhar e saber que tem aqueles que não têm fé nenhuma, aqueles que negam a experiência com Deus, aqueles que não têm nenhum relacionamento, pelo contrário, aquele que se diz ateu, diz que não crê em nada. Eu tenho essa classe de pessoas que se intitulam sem fé. Mas eu tenho um segundo tipo, que é o que a gente considera uma fé falsa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 13, versículo 14. Lucas 13, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Essa fé, que eu considero aqui e chamo como a fé falsa, é uma fé que se respalda em algo que não é Cristo. Você olha para esses homens. Jesus acabou de curar uma mulher que estava há anos encurvada, um demônio a mantinha encurvada. Aquele deveria ser um momento de regozijo entre os principais da sinagoga, de falar: olha, Jesus esteve aqui, curou uma mulher que estava há anos encurvada. Não, eles estão preocupados porque Jesus curou no sábado. Eles não estão preocupados se aquela mulher a partir de agora é liberta. Não, eles estão preocupados porque a liturgia não foi cumprida. A fé falsa, ela direciona para pessoas, para coisas, para situações, para a liturgia. Aquele está falando: olha, mas foi esse santo que me curou. Olha, mas foi por causa dessa pessoa que agora eu vivo uma nova vida. Pessoas que estão colocando a sua fé naquilo que não é Cristo e vivem uma fé falsa. Então até agora nós vimos que tem os sem fé, os que vivem uma fé falsa. Mas agora eu quero que você vá comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14.
versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Pedro, ele vê Jesus andando sobre as águas, ele pede para ir. Irmão, Pedro anda sobre as águas. Pedro começa a andar, eu imagino o pessoal que está no barco olhando, ele andando sobre as águas. Mas chega um momento que ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele vê as circunstâncias adversas e ele tem medo. E nesse momento ele pede socorro a Jesus. Jesus pega ele já afundando e fala: homem de pequena fé. A pequena fé, ela te faz já andar sobre as águas. Olha que bênção. A gente já saiu do nível dos sem fé, da fé falsa, e agora já tem um sobrenatural acontecendo. Pedro está andando sobre as águas e é chamado de pequena fé. É dito que ele tem pequena fé, porque quando você ainda tem a fé pequena, as circunstâncias ainda te influenciam. Então você está orando, está ali engajado, mas começa as coisas a dar errado, aí você fala: não, acho que Deus não quer isso. E você é influenciado pelas circunstâncias. Mas eu quero te levar ao quarto nível, que é uma fé plena. No mesmo livro de Mateus, você vai voltar um pouco e vai para o capítulo 8, para o versículo 10. Fala: pastor, fazia tempo que eu não folheava a Bíblia assim, viu? Estava lá aberta no Salmo 91 lá em casa. Às vezes encontra até alguma coisa na Bíblia, né? Uma receita, uma coisa que estava perdida. Mateus 8, versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus está falando agora do centurião. O centurião que ele vai até Jesus pedindo a cura do seu servo. E Jesus fala: tá bom, eu vou na sua casa. Mas o centurião fala: não, Senhor, eu não sou nem digno de recebê-lo na minha casa. Eu também sou submisso à autoridade. E eu também tenho servos, e se eu digo para o servo vai, ele vai e pronto. Então eu só preciso que você libere uma palavra aqui, para o meu servo ser curado lá. Olha a fé desse homem. E naquele momento Jesus se admira e fala: olha, nem Israel eu vi tamanha fé, pode ir, o teu servo já está curado. Então a fé desse homem, ela rompe um padrão e nos mostra onde nós devemos alcançar, que é uma fé plena no Senhor. Mas pare para olhar e ver que esse percurso não é fácil, porque para você transicionar entre a pouca fé, entre estar sem fé, você precisa passar pelo período crítico. O período crítico são as circunstâncias. E às vezes a gente olha e nós não estamos operando na fé plena. A gente tem vivido nossa vida como se Deus nem existisse muitas vezes. Temos tentado com as nossas próprias forças. Mas nessa noite eu queria ministrar ao seu coração, através de como nós passamos pelo período crítico da fé e vivemos essa fé plena. Você continua com a sua Bíblia aberta. E o primeiro passo para nós fazermos isso é ouvirmos a palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir, mas eu sei que como você é bom de Bíblia, talvez você já saiba até decorado. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, assim diz a palavra do Senhor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra
de Deus. Para romper o período crítico da fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E aí eu entro num questionamento: o que eu tenho ouvido hoje? O que tem entrado nos meus ouvidos hoje? Será que isso tem me alimentado, tem me nutrido, ou pelo contrário, tem me derrubado? Porque quando a gente olha para a palavra, a gente vê que a palavra, ela nos sustenta. Mas será que ela tem sido o nosso alimento? Será que ela tem sido a nossa fonte? Quanto tempo você passa nela para ouvir o Senhor falar contigo? A palavra vai dizer em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Em Apocalipse 3:20 vai dizer, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O tempo todo Deus está disponível para falar. A pergunta é, se você está inclinado para ouvi-lo. Se às vezes você está atento e se você está priorizando ouvir a voz de Deus. Quando nós falamos sobre ouvir a voz de Deus, a gente lembra do profeta Samuel. Você está comigo até aqui, irmão? Amém? Estou pegando muitas histórias, fica ligado. O profeta Samuel, quando Deus fala com ele a primeira vez, ele não reconhece a voz de Deus. Ele ouve Samuel, Samuel, ele acha que é o profeta que está chamando ele, acha que é Eli que está chamando. Ele vai e volta 3 vezes. Aí então Eli fala, olha, é Deus que está querendo falar com você, Samuel. No primeiro momento que Deus tentou falar, Samuel não conhecia. Mas a partir do momento que Samuel diz, fala, o teu servo te ouve, Samuel diz sim para uma vida de relacionamento com Deus. De uma vida não só ouvindo, mas sendo guiado. Então, para romper esse período crítico, onde as circunstâncias elas vão tentar te abalar, ouça a voz de Deus. Comece a fechar os seus ouvidos para a voz do mundo. Porque a voz do mundo tem impedido, tem parado muita gente. Gente que está aqui dentro, que ouve hoje uma voz de Deus, mas que amanhã o demônio fala e escuta o demônio e esquece a voz de Deus. Que em nome de Jesus os seus ouvidos estejam tampados para a voz do inimigo, mas que a voz do Senhor venha estar viva no seu coração e na sua mente. Segunda forma de romper o período crítico da fé, Tiago 4:3. Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu falei isso aqui na ministração sobre a oração de Jabez. E como esse versículo ele deve nos levar a um questionamento. Todos nós temos orações, irmão. Eu sei que você vem aqui, mas você tem algo que você entrega nas mãos de Deus. Como é que pode a palavra de Deus falar que tem gente que não está recebendo porque está pedindo mal? E uma das coisas que eu falei, que eu vou trazer aqui de novo, é que o pedir mal, ele já deixa claro, olha, tem gente pedindo para os seus próprios deleites. Mas tem algo a mais no pedir mal, que está em Marcos 11:24, que diz: por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tem muita gente pedindo sem fé. Você para pensar. Você começa a orar a Deus e você quer adquirir uma moto nova. Qual moto você quer, irmão? Fala aí. Ah, pastor, uma Bros. Eu quero uma Bros porque eu com moto alta, pastor, fico até mais bonito. Você tem que ver. Fico até mais alto, pastor. Você sabe que eu sou baixinho, eu fico até mais alto. Irmão, você conseguiu uma moto Bros 2025. Só quando a moto chegou na tua casa, ela está sem o combustível. Qual é o combustível da moto? Gasolina, né? E você não pode botar gasolina. Para que vai te servir essa moto? De uma exposição lá, né? Das pessoas andarem na rua e falar: eita,
o fulano tem uma moto Bros, rapaz, em casa. Aí fala, rapaz, ele tem, mas não tem combustível, ele não pode sair. Então a moto fica só para demonstração, para as pessoas falarem que você tem. Assim é quem ora sem fé. É aquela pessoa que está orando e fala, eu sou homem, eu sou mulher de oração. Passa o dia, passa a noite orando. Se não tem fé, irmão, se não tem fé, se não crê, é a moto que está de lado, que você só fala para os outros, ó, eu tenho a moto, eu sou de oração, mas se você não tem um combustível, a tua oração não vai. É por isso que para romper esse período crítico, eu preciso orar com fé. Enquanto eu orava ao Senhor por essa palavra e eu pesquisava algumas coisas, eu vi o testemunho de uma irmã chamada Anunciada. Olha que nome, para você que pretende ter filha ainda, não é o meu caso, Anunciada. E essa senhora, ela disse que ela líder do círculo de oração, disse que estava passando por uma prova, irmão. Ela ia para o círculo de oração com os vestidos remendados, rasgados, as roupinhas pobres, estava sem ter o que comer em casa. Ela, o marido e 2 filhos. E a cada dia, eles moram numa cidade que eles têm muito coco. Eles têm um coqueiro no quintal. Então o que a gente gosta aqui é, ô pastor, uma vez ou outra uma água de coco é bom. Mas água de coco no café da manhã, no almoço, na merenda, na janta. Irmão, ela não aguentava mais água de coco. E não tinha nenhum complemento, tinha nem uma farinhazinha, uma rapadura para comer com água de coco. Não, era só água. E ela, em um dos dias do círculo de oração, ela estava orando e chorando ali aos pés do Senhor. E no momento onde cada uma orava individualmente, ela chorava e Deus incomodou ela a voltar para casa. E ela falou, irmãs, ó, hoje eu já estou indo mais cedo, eu estou indo para casa. Quando ela chegou em casa, irmão, estava uma sujeira na casa. E ela falou, tem que limpar. Começou a varrer a casa. Só a dona de casa sabe o que é você varrer a casa e depois vir um roda-moinho, né? Você varreu a casa, ou botaram um fogo em algum lugar. Você acabou de lavar roupa, as roupas tudo fedendo a fumaça, e começa a vir aquele negócio pelo telhado, suja a casa toda. Enquanto ela terminou de varrer, está terminando o cômodo, a vizinha fala, Anunciada, fecha as portas, que está vindo um roda-moinho grande. Irmão, na hora que ela foi fechar, o roda-moinho entrou na casa dela. Quando o roda-moinho passou, ela olhou, irmão, estava cheio de nota, cheio de dinheiro na casa dela. Nota de 50, nota de 20, nota de 10. A Anunciada começou a colher. Irmão, aquele dinheiro, ela comprou geladeira, mobiliou a casa e conseguiu se sustentar por muitos meses. Eu não sei se essa é uma palavra de fé para a tua vida ou se você vai começar a orar pelo roda-moinho agora. Mas o fato é, a Anunciada estava com uma oração com fé a Deus. E uma oração com fé faz ela passar pelo período crítico. Porque Deus não responde à nossa necessidade, Deus responde à nossa fé. A palavra diz em Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Vamos ao terceiro ponto para romper o período crítico da fé. Você precisa declarar a palavra. Se o primeiro foi ouvir, agora eu preciso declarar. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser será feito. Então, para romper, eu preciso declarar. Declarar como, pastor? Primeiro, declaração interna. Salmista: oh, porque está abatida, ó minha alma, porque está abatida, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele vai dizer: leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus.
para em frente ao espelho e começa a pregar para você, irmão. Começa a declarar a palavra, diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Eu louvo ao Senhor em todo o tempo. E você começa a pregar para si. A primeira declaração da palavra, ela é interna. Você vai ver o salmista fazendo isso, declarando a palavra para si. Mas a segunda declaração, ela é externa. E é como Jesus fala aqui. Olha, se você disser a esse monte, Jesus está falando uma declaração. Você vai ter que abrir tua boca e falar. Você vai precisar declarar a palavra de Deus. E nós, para rompermos esse período, nós precisamos declarar, mas é declarar sem medo. Eu sei que tem muitos aqui que os familiares ainda não servem ao Senhor. E eu sei que você ora, continue orando. Mas comece a declarar a palavra. De entrar na sua casa e fazer como Josué fez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. De você olhar para os seus filhos. Hoje os teus filhos estão te atribulando. Mas de você declarar a palavra. Eles são flechas na mão do guerreiro. Eu vou lançá-los, mas não é para o mundo não. É para a obra missionária. De você entrar e começar a declarar na sua despensa. Sabe aquele dia que você abre a despensa, irmão? Você olha assim e fala: meu Deus, até o sal acabou. E você declarar o que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Quando você estiver com portas fechadas, declarar: o plano de Deus são maiores que os meus. Quando você estiver sofrendo investida de Satanás, declarar aquele salmo que você sabe: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Declare a palavra na tua casa, declare a palavra no teu trabalho, declare a palavra do Senhor. Quarto ponto para você romper esse período. Eu sempre falo isso quando eu falo de fé. É colocar a fé em movimento. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma certeza: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curado. Mas ela está dizendo: eu vou precisar sair do meu lugar. Eu vou precisar me mover por fé. Tem muitos momentos, mas muitos, que Deus vai nos chamar para nos mover por fé. Não é o cálculo que você fez, não é o teu planejamento, não, é fé, se colocar em movimento. É você ir orar por aquela pessoa que já está, irmão, no momento que todo mundo, até os médicos já falam: não tem mais jeito, e Deus mandou você orar, e você colocar as mãos e orar pelaquela pessoa, em nome de Jesus ela ser curada. É colocar a tua fé em movimento. A palavra vai dizer em Tiago 2,26, porque a fé sem obras, ela é morta. Então eu posso chegar para você e dizer: eu sou pastor, eu sou de muita fé, mas eu preciso ter testemunho para contar. Porque o tempo todo Deus nos convida, irmão, a agir por fé e não por vista. É isso que Ele faz, é isso que Ele vai continuar fazendo. Para a glória de Deus, você vai ter testemunho para contar. Você vai chegar assim: pastor, hoje eu quero dar um testemunho. Você que ainda não veio aqui à frente, irmão, já pega e fala: eu quero dar um testemunho domingo, eu quero dar um testemunho quinta-feira, porque Deus continua agindo na minha vida. Você continua comigo, amém? Mateus 15, 28. Nós vamos para o nosso quinto ponto: posicionamento. Jesus, porém, respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Nós ministramos, acho que foi nessa palavra 2 domingos atrás, falou sobre a mulher cananeia que vai até Jesus, e Jesus fala: eu não posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Aquela palavra dura que muita gente já teria voltado para casa, mas aquela mulher está posicionada, ela está decidida.
Então não é você, eu quero hoje, demorou 2 dias, eu já não quero mais. É um posicionamento de dizer, se Deus me mostrou isso, eu vou até o fim. Se Deus me mostrou, eu não saio daqui enquanto Ele me mandar. Irmãos, essa semana, eu tive uma experiência boa com a Hannah. A Hannah, durante um tempo, ela sempre ora agradecendo pelas coisas. E ela, durante muito tempo, orou agradecendo pela bicicleta, antes de ter a bicicleta. Ela começou a orar agradecendo pelo um patinete. E eu comecei a cancelar a oração. Falei, não, Senhor, eu não quero. Patinete não. Essa semana eu parei do lado de um carro, irmão. Eu não sei nem a marca do carro, só sei que tem RAM na frente, RAM. Irmão, um carro bonito. Eu no meu coração falei, Deus abençoe o dono desse carro. Que carro bonito. No meu coração, no meu pensamento. A Hannah olhou e falou, carro bonito, né, pai? Eu olhei assim e falei, vamos ter um? Eu vou morar, filha. Papai do céu, eu te agradeço por esse carro. Aí eu falei, eu recebo, essa aí eu recebo. Mas a gente vê o que é uma oração posicionada. Eu sei que é do jeito dela, mas do jeito dela, ela já está orando como se tivesse. E às vezes nós precisamos chegar diante do Senhor posicionados. Eu não estou falando aqui de você chegar, irmão, como se você fosse Deus, mas de você estar posicionado e falar, Senhor, o Senhor que me mostrou, Senhor, então me dá condições porque eu quero. E assim você rompe o período crítico da fé. O 6º ponto para você romper esse período crítico. Abra sua Bíblia, agora abra mesmo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Esse texto é bom que você marque até para ter aí para suas anotações. Segunda Coríntios 7, o versículo é o 5 e o 6. Segunda Coríntios 7, versículos 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor. Quando chegamos a Macedônia, não tivemos descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Vai para o versículo 13. Por tudo isso fomos encorajados. Além de encorajados, ficamos ainda mais alegres, ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Último ponto para você romper o período crítico da fé. Você precisa achar um Tito. Você precisa achar um irmão que te encoraje na fé. Olhar para um irmão que está do seu lado e ver que às vezes você nem sabe, mas ele está orando por você. E eu sei que quando a gente olha, a gente já fala, pastor, mas está difícil Tito. Tá não, irmão. Tem Tito nessa casa. Tem pessoas que continuam se movendo por fé e que oram pela sua vida. Mas todo mundo quer achar um Tito. Mas meu convite é que você seja Tito na vida de alguém. Que você seja aquele que encoraja. Aquele que fala, irmão, tá difícil, tá? Mas permanece, eu estou contigo, eu vou orar com você. Irmão, você quer fazer propósito de jejum? Eu vou fazer junto. Irmão, nós estamos juntos nessa, hein? Não desanima não. Ei, irmão, você não foi para o culto hoje, está tudo bem? Será que você pode balançar a mão desse irmão que está do lado? E dizer assim, irmão, se mantenha firme. Será que você pode ser Tito para alguém, irmão? Eu queria muito ser Tito para todos vocês o tempo todo. Mas se eu já tenho pouco cabelo, a cada vez que eu vou no Rio, eu tirar foto, eu vejo, Senhor, o negócio aqui está cada dia mais, vou pegar cada vez mais sol. O negócio está só diminuindo. Mas eu não consigo. Mas se a igreja entender o que é ser igreja, se a igreja entender o que é ser o bom samaritano na vida do outro, vai sobrar Tito aqui. Vai sobrar pessoas encorajadoras.
Pessoas que ao invés de falar que não vai dar certo, não, vai se reunir com essa pessoa, vai orar junto. A gente precisa de uma igreja atuante, de pessoas rompendo esse período crítico. E elas precisam de você. Precisam que você exerça seu chamado. Precisam que você não espere só por A ou por B, mas que você entenda que você tem uma função no reino. Posso ouvir um amém? E a minha pergunta, o meu questionamento, diante desse período crítico da fé é: quantas coisas nós não estamos recebendo, ou as pessoas à nossa volta não estão vivendo, porque nós não estamos operando no estilo de fé correto? Andar sobre as águas é bom, né? Imagino que seja. Pedro andou, mas era pouca fé ainda. Não era isso que Deus queria dele. Você vai ver Pedro lá na frente, ele dando uma palavra de cura para um paralítico, ele se levantando na mesma hora. Você vai ver Pedro pregando e mais de 3.000 pessoas se convertendo. Você vai ver ele transicionando. Agora não é mais pouca fé, agora ele está vivendo o máximo que ele pode na fé em Cristo, vivendo uma fé plena. Quando nós decidimos viver e rompermos esse período, a nossa vida é impactada, mas a vida de quem está à nossa volta também é. A gente começa a contagiar as pessoas por agir e viver por fé. Tem muita gente agindo por vista, mas nós não somos desses, nós somos daqueles que agem com fé. A palavra vai dizer em Lucas 10:19: escutem, eu dei a vocês poder para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. É momento de rompermos, ouvindo a voz de Deus, orando, declarando a palavra, agindo por fé, se posicionando, recebendo a ajuda de um irmão. Mas é momento da igreja romper como um todo nesse período, e a gente viver o sobrenatural que Deus já prometeu para essa casa. Vivemos o sobrenatural que Deus já prometeu para essa cidade. E Deus liberou isso para mim e liberou para você também. E eu te convido nessa noite a tomar uma atitude, agir por fé, romper toda a incredulidade e viver o máximo que Deus já liberou para a sua vida.